Boa noite, queridos, a graça e a paz. Amém? Toma seu assento, por gentileza. Quando o pastor Hélio foi me buscar hoje no aeroporto, no hotel, eu falei que já a gente vai ficar maduro, né? Dá uma força aí, gente, dá uma força aí. Nós estamos de verde, nós estamos de verde. Tá, ok? Pensei pra caramba o que eu ia falar. Queridos, muito obrigado pelo privilégio e a convicção interior de que aqueles que tomaram ciência ajudaram a bombardear o céu para que a gente pudesse estar aqui essa noite. Foram dias difíceis, foram dias bem difíceis, onde aqueles que não tomam conhecimento, em setembro, por causa de uma situação, estourou uma úlcera, eu descobri que eu tinha um câncer no estômago, e nessa cirurgia do câncer no estômago, que parecia ser simples, rápida, acabou tendo várias situações que agravaram, o coração disparou, e quando a cirurgia acertava, que foi uma cirurgia do estômago, aí o coração não funcionava. Como eu sou um crítico renal, eu só tenho um rim há muitos anos, desde 2014. Então, começou uma luta dentro do hospital para ver qual é a especialidade que conseguia salvar aquilo que tratava, né? Por um lado, o cardiologista preocupado que tivesse um AVC por causa do anticoagulante. Aí deu um anticoagulante, aí o coração disparou, abriu a cirurgia foi, entrei em 4 hemodiálises, foram 26 dias de hospital, 24 dias na UTI, 3 intubações e 5 entradas no centro cirúrgico. Durante esse período foram dias de bastante luta no mundo espiritual. Muita gente tem curiosidade e me pergunta: pastor, você tem algum testemunho? Tenho, estou vivo. Pastor, você teve alguma experiência? Um dia eu vou descobrir. Porque eu achei que eu ia viver aquela unção, sabe, a canutice. Sai do corpo, viu? Cara, Jesus aparece, arrebenta. Eu achei que quando eu estava lá, eu falei, rapaz, eu fiquei pensando em sair do corpo e continuei nele. Você viu alguma coisa? Só o hospital, teto, médico, cirurgia. Eu tenho certeza que Deus falou algumas coisas impressionantes, que não subiram à minha consciência ainda, né? Eu fui muito medicado, estava assim, bastante dopado o tempo todo, voz embargada. Então, se a minha mente estava funcionando, eu não sei o que ela estava pensando. Mas, assim, algumas coisas a gente passa rapidamente, sabia alguns momentos críticos, e depois que a gente sai, muita gente conta experiências espirituais que tiveram conosco, enquanto orava. Um viu o anjo levando, o outro puxando para baixo, o outro puxando para cima. Todo mundo viu tudo, eu não vi nada. Eu não sei o que acontece comigo, Carlinhos. Eu não vejo nada. Eu não vejo anjo, eu não vejo demônio. Sabe, eu vi hospital, eu vi teto, eu vi médico, vi enfermeira, vi minha mulher chorando, vi minhas filhas lá lamentando. Mas, assim, tentando encurtar uma longa e preciosa história, aprove ao Senhor que eu estivesse por mais um tempo sobre a face da terra. Ainda estou num processo de tratamento. Estou na segunda-feira vou para a 7ª quimioterapia, e aí é onde vem os milagres. Aí os milagres que a gente pode contar, porque não foi o que eu vi, é o que eu estou vivendo. Eu entrei na cirurgia com um problema renal e fadado a estar na hemodiálise o resto da minha vida. A minha creatinina foi a 8,9, dentro da UTI mesmo, fiz 4 hemodiálises, e os médicos disseram assim: você nunca mais sai disso. O último exame que eu fiz há 15 dias atrás, a minha taxa de creatinina estava 2,64, melhor do que quando eu tirei a cirurgia. Estou livre da hemodiálise, tem sido muito especial.
Alguém me pergunta, pastor, e a quimioterapia? Eu falei, queridos, eu não sei o que vai ser da 7ª à 12ª, são 12 quimioterapias. Mas até agora a impressão que eu tenho é que eu estou 4 horas tomando soro fisiológico. Eu não sinto nada, eu não tenho dor de barriga, sabe, não tenho diarreia, sabe, não sinto nada. Literalmente, diante de Deus, sem minimizar, e quem me conhece um pouquinho sabe que eu não espiritualizo demais, nem humanizo demais. Eu sou muito realista, sou muito pragmático. Literalmente eu não sinto. Eu saio da quimioterapia, pego o carro, eu vou dirigindo e volto dirigindo. Então, realmente, Deus tem sido misericordioso. E a todos que oraram, que tomaram ciência, puderam compartilhar, a minha mais sincera gratidão diante do Senhor. Entrar aqui é emocionante. Eu estava falando com a Deise, ver algumas pessoas, assim, que existia a possibilidade de você não ver mais, né? Estar em lugares onde o teu coração está nele, são coisas que é impagável. Isso é impagável, né? Poder ter estado no Rio de Janeiro, no dia 7 de março, para ver minha mãezinha fazer 98 anos. Fica em pé, mãe. Gente, mãe, dá uma virada, dá um close dela, vai virar. Câmera, foco. 98 anos. Obrigado, mãe, te amo, obrigado pela inspiração que você é, né? Obrigado, Cristina, por cuidar tão bem da mamãe, né? Obrigado, Gustavo, por você aguentar a Cristina cuidando da mamãe. Gente, que bom estar aqui, que bom poder estar nesse primeiro Remi regional. Quando nós começamos o Remi, começamos os regionais, Deus me deu uma palavra. E eu compartilhei com a Linha, eu falei assim, eu sou devedor dessa cidade, eu nasci nessa cidade, e a minha formação, a minha base toda foi dentro da cidade do Rio de Janeiro. Estudei aqui no Seminário Batista, minha esposa e minha esposa dava aula no Batista Shepherd, minhas filhas estudaram. Então, nós temos uma história dentro da cidade do Rio de Janeiro, onde Deus construiu tantas coisas em mim, e eu sou um eterno devedor dessa cidade. Tá? Eu já orei, já pedi a Deus para ver se a Aline me contrata como pastor auxiliar. Entendeu? Mas vai dar certo, vai dar certo. Eu aprendi uma coisa, quando você quer alguma coisa para Jesus, pede para Maria que resolve, entendeu? Então, quando a Aline começa a amarrar muito, eu ligo para Deise. Mas é muito bom estar aqui. Obrigado pela presença de todos vocês. Vamos à palavra? Eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Josué. Josué, capítulo de número 1. Oi? Todo mundo usa a Bíblia de papel. Se eu usar a Bíblia de papel, eu vou ter que usar óculos. Porque eu não gosto de usar óculos, então eu uso a Bíblia eletrônica. Mas você usa a Bíblia de papel porque você está na casa. E aí, ok. Querido, eu preciso só... Acabou desconfigurando aqui. Só um minutinho, por gentileza. Não, está aqui tranquilo. Deixa eu pegar por aqui. É porque eu estou sem internet e acabou não abrindo aqui. Josué, capítulo de número 1. Eu já aprendi que eu devia ter feito isso antes. Ok. Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, depois da morte de Moisés, obrigado. Depois da morte de Moisés, servo do Senhor,
ele disse a Josué, filho de Nun, auxiliar de Moisés: meu servo Moisés está morto, e chegou a hora de você conduzir todo este povo, os israelitas, para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu lhes dei. E darei a você e a todo esse povo o lugar em que você pisar a planta dos seus pés, conforme prometi a Moisés. Desde o deserto de Neguebe ao sul até o monte Líbano, ao norte, desde o rio Eufrates, o leste, até o mar Mediterrâneo, oeste, incluindo toda a terra dos hetitas. Enquanto você viver, ninguém será capaz de te resistir, pois eu estarei com você assim como estive com Moisés. Eu não te deixarei e nem te abandonarei. Somente seja forte e corajoso, pois você conduzirá este povo para tomar a posse da terra que jurei dar aos teus antepassados. Seja somente forte e corajoso. Tenha cuidado de cumprir toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou, e não se desvie dela nem para o lado direito, nem para o lado esquerdo. Assim você será bem-sucedido em tudo o que você fizer. Relembre continuamente dos termos do livro desta lei, medite nele de dia e de noite, para ter certeza de cumprir tudo que nele está escrito. Então você prosperará e terá êxito em tudo que fizer. Esta é a minha ordem. Seja forte e corajoso. Não tenha medo, nem desanime, pois o Senhor, seu Deus, está com você por onde você andar. Amém. Glória a Deus. Pai, obrigado pela tua palavra. Fala conosco nesta noite, em nome de Jesus. Queridos, talvez uma das boas experiências e talvez um dos legados que eu tenho vivido de pós-cirurgia tem sido um desafio de pregar sobre um tema. E, curiosamente, hoje eu fui presenteado com um livro do pastor Hélio sobre medo. E é muito comum, é muito fácil você permitir entrar o medo. Eu ainda não li o livro, ganhei hoje o livro, né? Já vou me dedicar, vou ter um tempo para poder ler. Mas a Bíblia diz que o verdadeiro amor, ele lança fora todo o medo. E, na verdade, o medo tem sido um desafio de muitas pessoas vencerem. Existe um lado positivo do medo. Tá? O medo deixa você mais centrado. O medo, ele previne de você fazer coisas que você não devia fazer. Mas existe um lado do medo que é nocivo, que é pernicioso. Um lado do medo que ele vai te levar a um lugar de covardia. E a um lugar de intimidação. E Deus, esse ano, de uma maneira especial, me colocou um encargo de pregar algumas mensagens. Eu estou numa série de mensagens sobre vencendo a intimidação. E eu creio que esse despertamento veio muito quando eu comecei a voltar à consciência pós-cirurgia, e eu fazia uma pergunta para mim: como é que vai ser daqui para frente? Tinha toda uma quimioterapia para fazer. Então, todo o cenário que estava em volta de mim, as coisas naturais que eu olhava em torno de mim, ela me gerava uma insegurança, um medo. Será que eu vou ter disposição para poder continuar a tarefa? O que vai ser da minha saúde? E a quimioterapia, e o meu rim, eu vou ter que ficar preso na hemodiálise. Existia a possibilidade de, agora, 3 vezes por semana, passar 4 horas numa máquina de hemodiálise. Então, ao mesmo tempo que voltar a viver foi bom, por outro lado, ele gerou uma insegurança muito grande do que seria o meu dia a dia. A qualidade de vida que eu teria, o propósito pelo qual... E eu ficava muito preocupado, dizia assim: eu tenho tanta coisa para fazer, eu amo viver, eu amo trabalhar, e aquilo foi me gerando, e de repente eu comecei a me ver num lugar, e esse lugar estava começando a fazer mal. Esse lugar estava começando a fazer mal. E de repente, numa noite, orando, tinha poucos dias que eu tinha voltado para casa, eu estava orando e falei assim: eu não estou gostando desse lugar. Falei com Deus: eu não estou gostando desse lugar. Eu não estou gostando do que eu estou sentindo. Eu não estou gostando
dessa sensação. E aí o Espírito Santo falou comigo: você está intimidado. Essa voz vem muito forte: você está intimidado. E aquilo começou: você está intimidado, você está intimidado. Aí eu saí, fui buscar, eu tinha um livro do John Bevere, tá, que fala a respeito desse assunto, li novamente, comecei a ler esse livro, e aquilo foi despertando dentro de mim, e Deus começou a me dar, sabe, uma série de palavras, uma série de revelações para a minha própria vida, sobre como sair desse lugar de medo, como sair desse lugar de intimidação. E entenda, queridos, antes da gente entrar no texto propriamente dito, assim, esse lugar, ele pode ter sido provocado por N questões. Esse lugar de intimidação pode ser por uma circunstância natural, pode ser porque alguém propositalmente fez isso, pode ser por uma enfermidade, pode ser por a perda de um emprego, por alguma razão. Você pode ser afetado para ser empurrado para este lugar. E aqui eu não quero minimizar e nem espiritualizar, sabe? Só quero dizer para você que o problema não é você ser empurrado para esse lugar, o problema é você, sabe, se manter nesse lugar. O grande desafio não é você ser intimidado, o grande desafio é o que você faz quando a intimidação bate à sua porta. É quando a intimidação ela começa a entrar dentro de você. Ou seja, em outras palavras, a intimidação é um lugar que eu dei esse lugar. É um lugar que eu permiti que um sentimento entrasse dentro de mim, que gerasse uma covardia, um medo. E você vai para um lugar onde parece que esse lugar é um lugar seguro, onde você se esconde para se prevenir do medo daquilo que você tem pela frente. Então, a intimidação, ela pode ser provocada por qualquer razão. Pode ser provocada por um problema financeiro, por um problema emocional, por um problema natural, circunstancial. Mas eu quero dizer para você que a intimidação ela só pega você se você deixar. Ela só entra na sua vida se você deixar. Eu já tenho falado isso, e para mim tem um rema muito forte. Queridas, as pessoas podem tocar no seu corpo, e você não pode fazer nada. Alguém passa, eu estava andando no aeroporto, e de repente eu esbarrei uma pessoa de propósito, propositalmente. Ela era uma pessoa forte, e ela bateu comigo de propósito. Eu falei: cara, o que esse cara está querendo com isso? E aí eu falei: eu não posso fazer nada. Ele me empurrou. Eu não podia evitar que ele tocasse no meu corpo. Sabe, as pessoas podem tocar no seu dinheiro, as pessoas podem tocar no seu carro, mas as pessoas não têm poder para tocar naquilo que está dentro de você. Aquilo que está dentro de você, é você que vai gestionar, é você que vai dar às pessoas o direito de tocar. As suas emoções é você que governa. É você que define o que você vai fazer dela. E quando eu olho esse quadro, a minha pergunta olhando para a Bíblia, né? Por que o homem entrou no lugar de intimidação? E Deus começou a falar muito comigo. E a gente sempre reporta ao pecado original, ao pecado do Éden. Né? Quando você olha o pecado do Éden, o diálogo, quando o homem peca, Deus aparece para o homem, e quando Deus aparece para o homem, Deus faz uma pergunta. Sabe, a Bíblia diz que o homem se escondeu atrás das árvores, se cobriu de folha, e Deus então perguntou: Adão, aonde você está? A primeira pergunta de Deus para o homem, sabe, é uma pergunta interessante, porque quando você olha o fato de Deus ser onisciente, fica claro que o problema de Deus não era saber aonde Adão estava. Então, quando ele pergunta aonde você está, não é porque ele não sabia, é porque ele queria que Adão pudesse assumir o lugar onde ele estava. Está comigo aqui? Está entendendo? Então, o problema não era Deus descobrir aonde estava Adão, ele sabia. O problema da pergunta, e é uma pergunta que eu quero que você pense sobre ela, que nós vamos refletir sobre essa pergunta. A grande pergunta é: por que você entrou neste lugar? Essa é a pergunta. Por que você se escondeu nessa árvore? Por que você entrou? Por que você colocou-se nesse lugar? Você vai ver isso no início, no pecado original. E aí, Adão tenta responder de maneira natural. Sabe? Senhor Deus, eu tive medo. E eu me escondi. Aí Deus faz uma outra pergunta: quem foi que colocou isso em você?
Quem foi que disse que você estava nu? Deus vai fazendo uma série de perguntas para Adão, e essas perguntas, na verdade, eram uma forma de Adão refletir. Primeiro, descobrir aonde ele estava, e depois responder para si por que ele entrou nesse lugar. E aí o homem começa a terciarizar isso. E é quase sempre o jogo da culpa, né? Você está num lugar e você vai dizer, entrei nesse lugar porque me roubaram, entrei nesse lugar porque alguém morreu, entrei nesse lugar porque eu tive câncer, entrei nesse lugar porque aconteceu isso, entrei nesse lugar, você pode ter a desculpa que você quer. Adão tinha as suas justificativas de ter entrado no lugar, mas ele só entrou naquele lugar porque ele quis fazer, foi ele que foi para aquele lugar. Embora tivesse um empurrãozinho do inferno, foi ele que entrou no lugar, ele que se colocou lá. Talvez uma história que nos ajude a entender essa introdução seja a história de Elias. Elias era um super-homem, era o profeta. Elias não tinha problema nenhum na sua ousadia de fazer uma declaração, dizer, sobre a minha palavra não choverá, e não chovia. É coisa impressionante. E depois ele diz assim, chove, e chovia. Elias não tinha problema de inventar 400 magos, 400 profetas de Baal, 400 místicos que faziam chover, que tinham poder. Elias não tinha medo de 400 homens. Elias não tinha medo de muita coisa. Mas de repente, uma informação, de repente uma palavra veio até ele. De repente ele disse assim, Jezabel disse que você não passa dessa noite, você vai morrer. E de repente aquela palavra fez do grande Elias um covarde. Fez do grande Elias um homem que entrou num lugar de intimidação, entrou num lugar de medo, e aquele valente que ganhou a guerra de 400 magos, aquele homem que tinha o poder de mover o céu para chover e para parar de chover, aquele homem entra num lugar de intimidação. E quando você entra num lugar de medo, você quer se esconder. E ele entrou numa caverna. E esse é o lugar. Nós criamos árvores para nos esconder atrás dela. Nós entramos em cavernas emocionais, onde nós, nesse lugar, nos sentimos seguros. Só que Deus chega para Elias e faz uma pergunta, Elias, o que é que você está fazendo aí? E a pergunta de Deus, ela acompanha com uma resposta muito forte. A pergunta é, ainda tem muito para você fazer, sai deste lugar. Sai desta caverna. O teu propósito ainda não terminou. Existe um rei para você ungir, existe um profeta para você colocar no seu lugar, existe algo para você fazer, então sai deste lugar, e nessa noite eu trago uma palavra de Deus, sai deste lugar. Sai deste lugar. Porque o inferno vai querer botar você numa caverna. O pecado vai colocar você atrás de uma árvore. As pessoas vão levar você para um lugar de covardia, de intimidação. Agora você só entra neste lugar se você quiser. Agora tem uma boa notícia. Se você entrou, Deus está atrás de você e diz assim, o que você está fazendo aí? Quem foi que te mandou para ir? Sai deste lugar. E a palavra de Deus hoje para você e para mim é, chega, acabou, não pode continuar nesse lugar, ainda tem muito para você fazer, o teu propósito é muito grande, não continue neste lugar. Vamos definir caverna. Caverna não é um lugar onde me escondo todo mundo, caverna é um lugar onde me escondo daquilo que Deus me chamou para ser. Eu vou responder. Você tem um chamado, e aí você se esconde do seu chamado. Você criou uma caverna e entrou nela. Você pode justificar do jeito que você quiser. Ah, mas em 1927 aconteceu aquilo. Aí em 1944, querido, desculpa. Como diz um amigo meu, lá do Rio de Janeiro, e o Kiko? Você vai continuar dando a pessoas e a circunstâncias o direito de governar a sua vida? É muito fraco. Sabe, querido, existe um lugar em Deus que as pessoas não podem tirar você. Esse posicionamento, ele precisa, uma hora, ser ativado. E eu louvo a Deus por palavras como essa, por livros
que eu ainda não li, mas eu tenho certeza que esse é o foco do livro, conhecendo um pouco aquilo que o Hélio carrega. Existe um lugar que você entrou nele, e eu não quero aqui ficar culpando você de entrar, mas eu quero dizer para você, está na hora de sair dele. Está na hora de sair dele. Até quando você vai continuar, sabe, nessa lamentação? Até quando você vai continuar chorando na morte da bezerra? Até quando você vai fazer isso? Até quando você vai justificar o seu lugar, a sua caverna, por coisas que aconteceram, sejam elas lícitas ou não, tenham sido elas provocadas por um erro seu ou empurrado por alguém, tenham sido coisas intencionais de irresponsabilidade sua, ou tenham sido fatalidades. Não importa o que aconteceu, não importa o que aconteceu, importa o que Deus tem para você, e você tem que sair desse lugar. Você não pode permanecer nele. Esse ano Deus está me incomodando demais com isso. Na série já estou na 6ª palavra sobre este assunto. Eu quero pegar esse texto para poder, junto com você, pensar sobre algumas características do texto. Vamos olhar primeiro a vida de Josué. Olhando a vida de Josué, querido, quem era Josué antes do versículo 1 do capítulo 1 de Josué? Vamos olhar o Josué antes dessa conversa com Deus. Quem era Josué? Eu fiz uma anotação aqui. Josué era um líder diferenciado, era uma pessoa diferenciada. Ele era um grande e corajoso guerreiro. Fala comigo, Josué era bom, guerreiro. Oi? Ele era bom, ele era guerreiro. E ele tinha muito para produzir. Queridos, quando você vai até o livro do Êxodo, capítulo número 17, você vai ver que Josué, ele é convocado para comandar uma tropa numa guerra horrível. Moisés diz assim, tem aí uma turma ali que está entrando, você vai entrar nessa guerra, e nessa guerra que você vai entrar, você é minoritário, sabe? O exército é mais poderoso, o exército é maior, você vai ter que lidar com essa guerra. E Josué falou assim, é nós, pode mandar. E ele entrou na guerra. Querido, quem entra numa guerra desfavorável é porque tem coragem. Ele não tinha superioridade bélica, ele não tinha superioridade estratégica, não tinha superioridade de gente, ele não tinha nada favorável a ele, a não ser uma coragem interior que ele tinha. Sabe, ele era um homem guiado por isso. E a guerra foi tão severa, mas tão severa, que você deve lembrar do texto. Obrigado. Foi tão severa que você deve lembrar do texto, quando Josué era desfavorecido e ele começava a perder, Moisés tinha que levantar os braços para ele ganhar. Quando Moisés levantava os braços, ele ganhava. Moisés levantava os braços, ele perdia. Moisés cansou, Arão vem para cá, vem para cá, sabe? E você foi uma guerra incrível. Mas Josué estava lá. Josué era firme lá. Josué era um cara que não tinha medo de desafios. Você está comigo? Então repita isso, Josué era corajoso. Ok? Está no texto. Segunda coisa que eu vi na vida de Josué, ele era um homem de fé que não tinha, sabe, coisas que ele não queria enfrentar. Ele era um homem que confiava naquilo que Deus tinha para ele. Ele não só era um homem que tinha uma coragem grande para enfrentar desafios, mas ele era um homem que cria em grandes desafios. Números capítulo número 13, 14, você vai ver quando os 12 espias vão até a terra, 10 deles olham para os gigantes e dizem assim, nós nos vemos como gafanhotos. Josué fala assim, eu não. Eu não. Eu até sou menor que essa turma aí. Os gigantes são reais. A terra é difícil. Mas sabe o que acontece? Eu tenho um Deus, eu sei em quem eu creio. Eu sei em quem eu confio. Sabe, eu não estou confiado na minha força bélica, na minha capacidade, não estou só forçado na minha coragem. A minha coragem está alicerçada numa palavra que eu recebi, que esses caras iam ser vencidos e que essa terra era nossa. Então, eu estou falando de um cara corajoso emocionalmente e um cara corajoso espiritualmente. Fé. Diga comigo, corajoso. Terceira coisa que eu quis destacar na vida de Josué é que ele era uma pessoa apaixonada pela presença de Deus.
Quando você vai até o livro do Êxodo, capítulo número 31, você vai ver quando Moisés entra na tenda e há uma manifestação, a Bíblia diz que Josué ficava na porta, porque não tinha permissão para entrar. Apaixonado pela presença, Moisés saía da tenda, descia, e a Bíblia diz que Josué permanecia, porque ele não queria perder nada. Pensa numa pessoa apaixonada por Deus. Eu estou dizendo, querido, que era uma pessoa que amava Deus, era uma pessoa empoderada por Deus, era uma pessoa corajosa na sua alma, sabe, não tinha desafios para ele, era um cara que cria na promessa de Deus. Agora a minha pergunta é, esse guerreiro, valente, corajoso, Deus tem que falar 3 vezes para ele, então somente seja forte e corajoso. A pergunta é, o que aconteceu? O que aconteceu para tornar esse valente, esse guerreiro, esse corajoso, num homem que estava se acovardando? E o texto é muito rico. E eu diria para você, ele se permitiu entrar num lugar de intimidação. Agora eu quero primeiro colocar para vocês quais são algumas características que os textos nos dão para que a gente, sem perceber, entre no lugar de intimidação. Né? A Bíblia fica claro, dizendo assim, Moisés, meu servo, é morto. Deus vai na ponta, Rodrigo, ele vai na ferida. Ele vai dizer assim, sabe o que acontece com você? Eu vou dizer para você qual foi o seu problema. O seu problema é que a morte de Moisés te afetou de tal maneira, a morte de Moisés te afetou de tal maneira, que o corajoso, por causa disso, se tornou um covarde. Deus vai lá, e a primeira coisa que Deus faz é denunciar para você aquilo que você não quer assumir. E aqui está o primeiro ponto da minha mensagem. Como é que eu venço a intimidação? Primeiro, para de arrumar desculpa e assuma o que é e qual foi o gatilho que levou você para esse lugar. Ah, você não entendeu, vou repetir. Ou você assume que você permitiu e entende o que te levou para esse lugar, ou você vai continuar terciarizando a culpa para alguém. Ou você diz assim, foi a morte de Moisés, acabou. A traição que me fizeram, a injustiça que me fizeram, o meu carro que roubaram, o emprego que eu perdi, a esposa que me traiu, a mentira que falaram, a empresa que quebrou. Querido, enquanto você não assumir o que levou você para esse lugar, você não é curado. A primeira coisa que Deus leva a Moisés é ele olhar para dentro dele e a Josué é olhar para dentro dele e responder uma pergunta. O que me levou a esse lugar de ficar prostrado se tem ainda tanta coisa pela frente? Ele estava debaixo de uma promessa. Ele era o novo líder, tinha um encargo sobre ele, havia um propósito profético sobre a vida dele, como há sobre a sua. Agora ele entrou no lugar, Moisés morreu, ele começou, e agora sem Moisés? E agora sem Moisés? Oh meu Deus, o que eu vou fazer? Aí sentou e se prostrou. E Deus fala assim, ou você assume definitivamente o que te tirou do teu propósito profético, ou você vai continuar tentando justificar de qualquer outra forma aquilo que você não quer assumir. E enquanto você não assumir, você vai continuar nesse lugar de medo. A primeira coisa que Deus faz com a gente é dar meio que um chaculejão, um tapa no rosto, acorda, rapaz. Diga, foi isso. Não foi fulano, não foi Beltrano, foi isso, foi isso. Querido, eu estou falando de alguém que era um guerreiro e de repente entrou num lugar de acovardamento. E quando eu digo isso, eu estou falando de você. Eu estou falando de você. Eu estou falando de mim. Naquelas madrugadas eu comecei a ver que eu estava entrando, pastora Deise, num lugar onde os meus questionamentos, embora justificáveis, né? O que vai ser da quimioterapia? O que vai ser da hemodiálise? 3 vezes por semana, não vou poder fazer nada. Gente, eu tinha muita razão, mas eu tive que chegar diante de Deus e falar, Deus, eu estou com medo. Eu estou com medo desse lugar, eu estou com medo desse lugar. E Deus, então, foi suficientemente bondoso para comigo, para naquela noite, naquela madrugada, Ele falar comigo, sai desse lugar. Você entrou nele se você quiser. Queridos, nunca mais eu fiz hemodiálise. Sabe por quê, querido? Porque essas coisas, elas têm um poder limitado diante do poder curativo de Deus.
Eu quero dizer para você que aquilo que te levou para esse lugar é bem menor do que o poder que tem para te curar. Mas você vai ter que entrar nesse lugar e dizer assim: foi isso que me levou. Sabe, o que aconteceu na minha casa, meu filho, minha esposa, as pessoas que deixaram minha igreja. Querido, segundo lugar, não se esqueça do que aquilo que você está vivendo, olha que coisa forte, não invalida o propósito de Deus na sua vida. Aquilo que você vive hoje não muda o que Deus tem para você. Eu vou repetir. Pastor, onde é que está isso? Deus falou assim: Josué, todo lugar em que você pisar, planta no seu pé. Olha o que Deus tinha para ele. Todo lugar que você pisar, planta no seu pé, será seu. Mas ele sentado, chorando na borda de Moisés, ele não ia para lugar nenhum. Deus fala assim: rapaz, eu estou te dando uma terra que vai do Negueb, que vai pelos rios, vai para o Eufrates, estou te dando tudo isso, mas enquanto você ficar sentado, enquanto você não entender, se você não levantar e pisar nesse lugar, tomar posse dele, se você não se levantar desse lugar de ostracismo, se você não lugar de intimidação, você não vai viver o seu propósito profético. Agora saiba, Josué, que eu estou dizendo para você, embora você não esteja avançando no seu propósito, a minha proposta ainda é a mesma. Eu vou repetir, a minha proposta ainda é a mesma. Eu te dei a terra, ela é sua. Ela é sua. Então repita comigo, levanta a mão e diga assim: o lugar em que eu entro não invalida o lugar que Deus tem para mim. Terceira coisa que eu vejo no texto: entenda que o seu maior inimigo não são os adversários externos. Os seus maiores inimigos são os adversários internos. Olha o que diz lá Josué capítulo 1, versículo 5. Deus diz: ninguém poderá te resistir todos os dias da sua vida. O que é que Deus está falando? A galera de fora tem nada, não para você. Meu Deus, tem meia dúzia de gente entendendo só. Ele está dizendo assim: rapaz, o que vem de fora está sob controle. Está sob o meu controle. Ninguém vai parar você, cara. Ninguém tem poder para parar você. Então não é o que vem de fora, é o que está de dentro. Agora, você tem poder para se parar. Você tem poder para interromper a sua jornada. E eu sei que hoje, nesse lugar, Deus já está mexendo com você. Sabe por quê? Porque você entrou nesse lugar de paralisação, de intimidação, e sem intimidar. Você se acha incapaz. Agora, sabe, aí você tenta colocar, e Deus fala assim: não joga a culpa dos outros, porque ninguém vai poder te resistir. Ou seja, os teus inimigos é problema meu, agora você é problema seu. Ah, não, você não entendeu, eu vou repetir. Eu vou repetir. Os teus inimigos é problema meu. Agora, o que você está fazendo com você é problema seu. Você quer continuar nesse lugar? É problema seu. Só pelo amor de Deus, para de arrumar álibi, desculpa. Para de jogar a culpa em cima de alguém ou de alguma coisa. Porque Deus falou: os outros e as circunstâncias, eu mudo todas elas. Deus mudou as circunstâncias da minha vida. Meu médico, o cara mais chato que eu tive na minha vida até hoje, de toda a minha história, ele teve que admitir: eu não sei o que aconteceu com você, mas o teu rim foi curado. Eu falei: isso aí. Sabe por quê? Porque o meu rim não era problema para mim. Meu rim era um problema que Deus ia resolver e resolveu. Sabe, se você puder, levanta a mão e diga assim: ninguém pode me resistir. Todos os dias da minha vida. Entretanto, eu preciso vencer a autorresistência. Você precisa parar de se sabotar, querido. Você precisa parar de se sabotar. O que eu atendo nesse texto é Deus falando para Josué: Josué,
problema está dentro de você, não está fora de você. O problema é o externo, o problema é o interno. Quarto lugar, lembre-se de que você não está sozinho nessa batalha. Cara, Deus dá um show nesse texto, meu Deus. Deus chega na parte B do versículo e diz assim: como fui com Moisés, assim eu serei contigo, não te deixarei, Anderson, nem te desampararei. Deus diz assim: sabe que uma coisa? Você acha que está sozinho nessa guerra? Cara, eu entrei com você nisso. Eu estou com você nessa batalha. Querido, a força mais poderosa do universo está do seu lado. A força que vence o externo e o interno está do seu lado. Mas você tem que abrir um espaço para ele entrar. Você tem que abrir. Deus fala: estarei contigo. Agora, querido, não adianta você querer estar com alguém que não quer estar com você. Eu amo estar com ele. E toda oportunidade que a gente tem de estar junto, a gente está junto. Sim. Agora, por que eu desfruto de uma boa amizade? Porque eu quero a amizade dele. Porque eu quero conviver com ele. Não adianta eu querer conviver com ele se ele não quisesse conviver comigo. Deus está dizendo: eu estou com você. E você está dando espaço para eu estar com você? Eu estou com você todos os dias da sua vida. Qual o espaço que você está dando para eu poder estar com você? Então, queridos, você não está sozinho nessa batalha. Deus decidiu entrar nela com você. Deus decidiu ser o seu escudeiro, seu guarda-costas, à sua frente. Ele está na sua frente, Ele está atrás de você, Ele está descobrindo. Quinto lugar, e eu gosto desse ponto. O que o texto me ensina? Ressuscite o guerreiro que está dentro de você. Josué era um guerreiro, concorda comigo? Josué era um corajoso. Agora ele matou o corajoso e entrou no lugar de intimidação. Aí Deus diz assim: rapaz, ressuscita, vai, levanta. Pastor, onde é que está isso? Versículo 6 diz assim: ser forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar toda a terra que sob o juramento prometido dar a seus pais. Isso aqui é tão forte, Leandro, tão forte para mim. Porque Deus diz assim: rapaz, você precisa voltar a ser o guerreiro que você era. Agora eu vou lhe dar uma boa razão para você voltar. Se você não se ama o suficiente para cumprir o seu propósito, lembra que tem gente esperando você para cumprir o propósito deles. Ele fala assim: o problema é que quando você se acovarda, não só você interrompe o que Deus tem na sua vida, mas você não promove o que Deus tem na vida dos outros e Ele quer usar você. Ele diz assim: ressuscita esse guerreiro, porque existe um povo que você precisa conduzir. Você sabe quantas pessoas deixaram de ser abençoadas porque você entrou nesse lugar de intimidação? Você sabe, você consegue dimensionar quantas pessoas Deus tinha confiado para você ajudar, e você fica justificando a caverna que você entrou, o lugar que você entrou. Que do que está por trás disso é mais do que amor próprio. O que está por trás disso é amor pelo chamado, é amor pelo propósito, é amor pelos filhos, é amor pela esposa, é amor pelo rebanho, é amor pelo chamado de Deus na sua vida. Deus diz assim: Josué, ressuscita aquele guerreiro velho, seja corajoso como você sempre foi. Gente, eu vou repetir: o que está por trás do fracasso temporário de Josué é que ele ficou intimidado com a morte de Moisés, e ele entrou num lugar onde ele parou, paralisou, se escondeu, pranteou. E se alguém perguntasse para ele, ele falou assim: perdi meu melhor amigo,
perdi meu líder, perdi. E tudo é verdade. Aí Deus fala para ele: rapaz, você não está entendendo? Esse tempo que está parado, você está atrasando aquilo que Deus tem para você e para o povo que eu te dei. Quinto lugar. Sexto lugar. A sua cura e a sua prosperidade não está atrelada à sua força natural. A sua cura e a sua prosperidade está atrelada às suas disciplinas espirituais. Depois de eu entender que eu preciso sair desse lugar, agora eu preciso de um alicerce que me conduza. Ele diz assim: não se aparte da palavra dessa lei. Não se aparte da tua vida espiritual, não se aparte da oração. Atenta a fazer tudo conforme está escrito na palavra, porque é isso que vai te sustentar. Não estou formando um coach para você vencer, eu estou formando um guerreiro fundamentado na palavra. Eu estou fundamentando alguém que agora vai sair desse lugar, e o que vai manter você num lugar de prosperidade não é só sua determinação, não é só sua decisão. O que vai te segurar neste lugar, sua decisão, ela te empurra para sair, mas o que vai te manter num lugar de vitória é o quanto você ama Deus, o quanto você ama a palavra de Deus, o quanto você tem a disciplina de Deus, o quanto você não se aparta do livro dessa lei. Estou caminhando para finalizar meu último ponto. Sair desse lugar de intimidação não é uma sugestão. Sétimo lugar. Sair do lugar de intimidação não é uma sugestão, é uma ordem. Deus vai dizer no versículo 9: não te mandei eu. Aí o que está por trás disso? Não é o quanto você é crente, é o quanto você é obediente. O que Deus está tentando te dizer nessa noite é que Ele hoje está dizendo: basta, chega. Eu não estou sugerindo para você sair desse lugar. Eu não estou sugerindo, estou dizendo uma ordem: sai. Sai desse lugar. Sai. É forte essa expressão, Hélio. Não te mandei eu. E aí ele faz o complemento: volte a ser o corajoso que você era. Volte a ressuscitar o guerreiro que estava dentro de você. Então somente seja forte e corajoso. Não temas, não te espante, porque o Senhor com Deus é contigo por onde quer que você andar. Queridos, essa noite, meu encargo, a minha responsabilidade é dizer o que você está fazendo nesse lugar que você entrou. O que te botou nesse lugar? A primeira pergunta que você precisa responder nessa noite é olhar para dentro de você, da circunstância, e dizer assim: por que eu entrei nesse lugar? Por que eu me acovardei? Por que eu entrei na minha caverna? Por que eu permiti? E eu vou repetir o que eu comecei falando aqui. Você tem duas opções. Ou você continua justificando, através de coisas, situações, enfermidades, doença, pessoas. Ou você para e diz assim: tudo isso é verdade, mas fui eu que dei lugar. Fui eu que me deixei levar nesse lugar. Eu não estou negando o problema que você viveu, como eu não nego o problema que eu vivi. Eu só estou dizendo para você: a primeira decisão que você tem que dizer: foi isso que me levou nesse lugar, mas eu não vou continuar nele. Eu hoje decido sair desse lugar. Acabou, chega, é o último dia. Você tem que começar a dar ordem para a sua alma. Você tem que começar a dar ordem para o teu espírito. Você tem que começar a dar ordem para você e dizer assim: eu não vou permanecer nesse lugar. Pastor, me dá uma razão. Deus tem algo para a sua vida e você não pode continuar parado. Deus tem algo para a vida de alguém que está esperando você e você não pode continuar nesse lugar. Deus quer ressuscitar o valente que era. Querido, eu não aguento mais crente em museu.
ex-diretor, líder do ministério, não sei o quê, aí ministério de jovem, ministério de família. Está fazendo o quê, filho? Está parado? Parou por quê? E não vem com essa conversa piada, é no trabalho, é não sei o quê. Enquanto você ficar nesse, você vai continuar paralisado, intimidado. O que está por trás disso é que entrou um medo, entrou uma decisão que você tomou e que te levou para esse lugar, só que você não está entendendo que Deus está dizendo, acabou, chega. Chega. Não estou sugerindo mais, estou dando uma ordem. Fique em pé, por gentileza. No sábado, com a graça de Deus, eu quero falar sobre como vencer a intimidação ministerial. Vamos liderar para os pastores. Eu quero falar um pouco sobre situações que nos levam para alguns lugares na vida ministerial. E como Deus nos ativa novamente para sair desse lugar. Feche seus olhos, por gentileza. Primeiro ponto da mensagem é: qual foi o gatilho? O que diminuiu o seu ritmo? O que tem colocado você numa redução de velocidade? Querido, por favor, eu não estou falando sobre se afastar de Deus, amar a Deus. Estou falando sobre propósitos proféticos. Desculpa a franqueza. A gente é covarde demais para a gente desviar. A gente não tem coragem de desviar, não. Crente que é crente não desvia, não. A gente não tem coragem. Nós somos tão crentes que nem desviar a gente consegue. Sabe qual é o problema, querido? Eu não estou falando para crente desviado, estou falando para crente acovardado. Deus não está chamando a atenção porque Josué se desviou. Deus está chamando a atenção porque Josué parou. Porque Josué entrou nesse lugar. Só isso. Pai querido, Pai querido. Uma unção de cura nesse lugar. Uma unção de renovo, uma unção de resgate. Na Machai, eu dava rouca até meu sul. Nada andou no chai, balecai até a sus. Querido, entrou um vento nesse lugar, um vento de cura entrou, eu percebo. Esse ambiente foi afetado agora por uma unção diferente. Mana chequeadora sub. Eu percebo uma unção de ativação, de resgate. Na massa que adorou sobre as. Ai, ele adorou, raba cantou. Era manando, soqueracho de vasos. Deus está querendo ressuscitar valentes. Deus está querendo ressuscitar guerreiros que paralisaram. Namando, chebreando coro sobre as Jesus. Ei, ei, ei. Tamandará sequeto no Mamãe, deixa de nosso batata sobre Cura, Senhor, cura, cura. Ei, ei. Eu quero nada além de ti.
Seja afetado por essa unção, seja afetado por esse ambiente. Agora sou teu e tu és Salabandolo, és o tesouro que encontrei. Eu vou ficar pra todo sempre no prazer do teu olhar. Quero seja tocado, seja tocado, seja tocado, seja tocado. Deus está fazendo cura aqui dentro. Deus está fazendo cura, libertação, ativação. Deus está te tirando da caverna, da árvore que você se escondeu. Deus fez uma pergunta para Adão. Adão, quem te levou para esse lugar? Quem te levou para esse lugar? Adão, quem te levou para esse lugar? Quem disse que você estava nu? Elias, quem botou você na caverna? José, Maria, Joaquim, Severina. O que aconteceu? Sai disso. Ainda tem muito para você caminhar. Ainda tem muito para você fazer. Tem muito para você fazer. Deus ainda não terminou com você. Deus ainda não terminou com você. Ouça, meu espírito queima. Deus ainda não terminou com você. Mas você precisa decidir, você precisa tomar uma decisão hoje. Você precisa dar um passo em direção ao propósito. Você precisa fazer como Deus fez com Elias. Elias, aqui está um pedacinho de pão. Simplesmente corra, Elias, corra. Vai adiante. Deus quer acelerar a tua jornada. Há uma jornada de vida para você. Há uma jornada de Deus para você. Pai, nessa manhã, nessa noite tão especial, tão ungida, tão abençoada, eu ativo os guerreiros. Eu ativo os guerreiros. Eu arranco todo medo pelo amor. Arranco todo medo pelo amor. Eu arranco todo medo pelo amor. O amor por você, o amor pelo chamado. Sabaté, adoroso, que se Ei!